vou falar num tema bem legal, que eu creio que você vai gostar demais. Aliás, todo o nosso título, do nosso calqueio, da nossa palestra, é sempre boa, né? Esses títulos, essas expressões vêm na minha mente, aí eu vou construindo, né, o nosso calqueio aqui. São tantos, mas vem tanto versículo, mas são selecionados alguns, nem todos eu posso pregar. E quando eu falo aqui, eu sei que eu ativo alguns outros na sua mente. Aí você até fala, por que você não colocou esse? Por que você não colocou aquele versículo, esse? Por quê? Porque o que foram selecionados são esses, né? E é esses que são importantes, que mexe com o seu espírito e faz você lembrar de outros. Esse que é o bonito da fita. Assim é? E nós vamos falar hoje sobre vida triunfante. Papai, você recebe assim? Tremendo isso aqui. E eu pude colocar algo que veio na minha mente quando eu estava construindo essa palestra, que eu sou uma voz que clama no deserto. Quem foi chamado voz que clama no deserto? Hein? Quem lembra? Vocês lembram quem foi? João Batista, isso, João Batista. João Batista era primo de Jesus de Nazaré. E ele veio preparar caminho para que Jesus viesse anunciar o reino de Deus. Jesus veio para anunciar o reino de Deus, cumprindo a lei e os profetas. E João Batista, vestido a roupa dele era de pele, né? De pele de urso, né? Uma pele, não, pele de urso. Então ele andava como um eremita mesmo, né? Ali no deserto, e clamando, endireitai as vossas veredas, porque é chegado o reino de Deus, esse é o caminho. Confesse o pecado e sejam batizados. Assim? Ele falava assim. E olha que naquela época era loucura, porque o pecado não era tirado em águas, mas aonde? No tabernáculo de Moisés, onde levava o animal e cortava o pescoço dele e vertia sangue. Então, aí João Batista veio com uma nova mensagem sobre o pecado. Aquele que for batizado, né, será salvo, confessa teus pecados. Então, isso aí foi uma loucura naquela época. Ele falava sobre perdão de pecado, mas a forma como as pessoas iam pedir perdão estava errado, de acordo com o que Moisés havia instruído. Então, nós somos uma voz que clama no deserto, porque nós dizemos, olha, vocês não são mais pecadores. Isso aí, meu irmão, é uma voz clamando no deserto, quer dizer, nem todos vão te ouvir. Porque quantas pessoas já me ouviram falar sobre isso, e apontando versículos, capítulos, em montões, mostrando texto, contexto, mas continuam ainda batizando nas águas, tomando ceia, que são todas elas fórmulas de você lembrar de pecado, mente pecadora. Essas formas são práticas de remissão de pecado, sendo que já não existe mais. Então, porque Jesus na cruz do Calvário, ao derramar o seu sangue, apagou, limpou os pecados do povo. Então nós estamos livres do pecado, tanto os judeus quanto os gentios, não pensar mais nisso. Então, abençoados, João Batista clamava no deserto, e hoje nós clamamos agora nesse deserto do sistema religioso, dos evangélicos, dos cristãos chamados, e dizendo, olha, não há pecado mais. Você já foi perdoado de todos os pecados, você não é pecador, você é um gentio. Gentio não tem lei, se não tem lei, não tem pecado. Mas mesmo assim eles continuam ainda dizendo, não, eu vou para o sacrifício, vou levar o bezerro lá no santuário de Moisés, ou então vou lá na igreja batista, metodista, assembleia quadrangular, universal, adventista, testemunho de Jeová,
universal, reino de Deus e não sei o que lá mais aí, nos pentecostais, assembleia, vou lá pedir perdão. Olha, não há mais pecado, Jesus já limpou você de todo pecado, amém, aleluia, mas me perdoa, Jesus, caramba, que dificuldade. Eu sei que é verdade, mas perdoa. É tanta verdade que eu estou até com medo de falar isso. Mas me perdoa, Senhor, porque eu ainda acho que tem pecado. Ai, 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 ai. Vamos, água mole em pedra dura, tanto bate até que pura. Nós vamos conseguir. Quantos recebem isso aí? E você vai ser autor disso aí, já pensou? Seu nome será celebrado, hein? Lá em... mas não adianta. Vai lá rezar os... Que coisa, hein, rapaz? É doloroso, né? Bom, mas essa contaminação da religião, meu irmão, ela é muito mais forte na cabeça do gentio do que na cabeça do judeu. Muito mais. Porque o judeu, ele foi, o gentio foi violentado. Ele foi violentado, o gentio, com esse negócio de pecado, de diabo, de batismo, de busca de Deus, de jejuns, de montanhas. Violentou os gentios, por isso que eles têm dificuldade de sair disso aí. É muito violento, mas nós vamos conseguir. Nós saímos. Então, abençoado, precisamos saber em quem estamos apoiados aqui na terra. Qual o nome que é importante para nós, os filhos de Deus? Qual o fundamento que estamos edificando, que estamos vivendo? É muito sério isso, abençoado. São coisas que eu falo aqui, você de tanto ouvir já está sabendo. Mas isso para encaixar na mente de pessoas que ainda não receberam essa graça, que não receberam o Cristo ressuscitado, isso é muito difícil. Isso é uma barreira muito grande. Como nós falamos, a mente está toda contaminada. Eles foram violentados. Então, quando uma pessoa é violentada, ela nunca esquece daquela violência. Você já viu? Nunca. Assim estão os nossos irmãos crentes, os nossos irmãos evangélicos. Então, eles estão na terra procurando Deus. Você vê que eles estão sempre procurando. São pessoas que têm sede de Deus. Eles falam assim: Senhor, eu tenho sede e fome de justiça, não é assim? Olha, eu conheço muitos abençoados que falam isso. Eu tenho sede, Senhor, de fome e sede de justiça, porque eles estão sendo o quê? Maltratados, e a justiça de Deus para eles não chegou ainda. E eles continuam ano após ano orando: Senhor, eu tenho sede e fome da tua justiça, porque não se sentem justificados. Nós que fomos justificados, e agora, sabendo através dessa graça, você tem fome e sede de justiça? Não tem mais, porque você já foi o quê? Saciado com a palavra que trouxe uma renovação na sua mente, e você diz: não, já sou um abençoado. Justificado é isso, abençoados. Você vê que eles estão sempre buscando: Senhor, me abençoa, abençoa minha família, meu marido, minha esposa, meus filhos, minha mãe, minha avó, minha tia. Senhor, abençoa, Senhor, porque eles têm sede e fome de justiça e não alcançaram ainda. Mas quem ouve a graça de Deus, tem a mente aberta para isso, o Senhor iluminou os olhos do seu entendimento, você se sente o quê? Completo. Abençoados, perfeitos, deuses na terra. Deuses precisam de ser justificado? Não, você já está justificado, inocentado de todos os erros, pecados, seja o que for. Você
crendo naquilo que Jesus de Nazaré fez na cruz do Calvário, você já está totalmente livre dessa má expressão que tanto prejudica os filhos de Deus. Senhor, tenho sede e fome da tua justiça, Senhor. Então os púlpitos aonde eles estão indo não está servindo para nada. Porque eles entram e saem com a mesma oração. Tenho fome e sede de justiça. Então a palavra que é trazida ali, que é anunciada aos ouvidos daqueles abençoados, não os saciam, não mata a fome deles. Então uma pessoa com fome, ela está o quê? Desnutrida. E uma pessoa desnutrida está o quê? Doente. Está com a mente embotada, com a mente fraca, e qualquer um domina eles. É só alguém chegar e falar assim: ó, meu irmão, Deus falou comigo uma palavra para você. Falou o nome de Deus, ele tem fome e sede de justiça, ele falou Deus para ele, ó. Na hora ele posiciona, são irmãos mesmo, que nós temos que ter muita paciência e estar ministrando e aguardando aquilo que nós ministramos, que é a palavra viva, venha fazer um efeito eficaz, porque ela é eficaz, e eles venham nos tornar como nós. Abençoados completos, como eu vejo sempre os irmãos chegando aqui. Reinaldo, como é que está, meu irmão? Melhor dia, hoje vai ser a melhor reunião, vai ser a melhor palavra. São pessoas que têm o quê? O gozo de viver, porque foram justificados. Justificados, pois, pela fé, que é dom de Deus. Com a palavra, você se sente agora uma pessoa leve. Você não tem peso mais de culpa e condenação sobre você. E isto é visto pela vida que vivemos, que praticamos, se em triunfo ou em derrotas, e pelo que sai da nossa boca. Então, a palavra para nós, ela não é só palavra. Ela tem ação. Diga, tem ação a palavra de Deus. E a ação dela é o quê? Triunfo. Como nós temos aqui em 2 Coríntios 2, 14 e 15. Vamos dizer aqui, olha. Graças, porém, a Deus, que em Cristo, você não pode ver Deus sem Cristo. No Antigo Testamento, sim. Era Deus, Jeová, Jeová Rafá, Jeová Jerê, Yahvé, El Shaddai, que era tudo uma expressão que dizia Deus. E ali os judeus tinham comunhão com Deus com esses nomes que haviam trazido no hebraico para eles. Mas depois da cruz não existe mais El Shaddai, Jeová, que tem até a igreja que chama o quê? Testemunhos de Jeová. Isso é uma grande confusão. Não existe testemunho de Jeová. Jeová não precisa de testemunha. Jeová já não age mais como Jeová. Ele age agora em Cristo. Porque nós estamos depois da cruz e não antes da cruz. E se você e eu não tivermos esse entendimento, o Deus que falamos é um Deus que não vai atuar mais na minha vida, porque Ele não está em nome de Cristo. E ele diz aqui, ó, graças porém a Deus, Paulo falando à igreja de Corinto, que em Cristo, sempre, diga sempre, nos conduz em triunfo. Então, a vida triunfante, ela é consequência de você ter Deus na sua Gênesis, mas acompanhado com quem? Cristo. Sem Cristo não há negócio de Deus na terra. Quem não conhecer bem Cristo, não tem nada de Deus na terra. E o que Deus trouxe para nós agora, depois da cruz, em Cristo, é uma vida o quê? Triunfante. O que é uma vida triunfante? Bem-sucedido. Significa isso, uma pessoa triunfante é uma pessoa o quê? Bem-sucedida.
Não é isso? Então depende de como está a minha vida e a tua vida. É um desafio? É para quem? Para nós que temos a graça de Deus. É um desafio para mim, é um desafio para você. Como que você está vivendo? Ele chama a atenção aqui. Como que você está vivendo? Em triunfo ou em derrota? Nós temos que analisar isso, abençoado. Você como um cristão, cortado na graça, não estou falando daqueles que estão buscando Jeová, mas estou falando daqueles que já têm Deus através de Cristo na sua vida. Como que está a nossa vida? Nós estamos no triunfo ou nós estamos na derrota? Ou nós somos só papagaio? Que ouve e diz, hoje é o melhor dia, e no final do dia você diz, vida, morte. Não, tudo tem um princípio, um meio e um fim. Nós iniciamos, nós temos que ter um meio. O que aconteceu quando você recebeu essa graça? O que aconteceu aí no meio desse tempo que você está vivendo na graça? O que está proposto, que você está esperando para o futuro dessa graça na sua vida? Nós temos que saber disso, abençoado, porque senão nós, como Paulo diz, correr em vão. Ele diz, correr em vão. Morreu na praia, não dá certo. Então a nossa vida aqui é uma vida cristã séria, porque nós nos ocupamos no dia a dia de como nós estamos. Não estou dizendo que você não tem as suas leves e momentâneas tribulação, não, porque elas que produzem o quê? Perseverança. E a perseverança produz o quê? Experiência. E experiência produz o quê? Esperança de dias melhores. É o princípio, o meio e o fim. Nós temos que ter isso na nossa vida, porque nós levamos a vida cristã séria. Isso não é brincadeira não, meu irmão. Aqui você não tem religião. Aqui você é um cristão. Assim é? E ele diz que Deus em Cristo nos conduz o quê? Sempre, diga sempre. Nós temos que chegar nisso. Que ainda que nós tenhamos só alguns picos aí de triunfo, mas se você está tendo alguns picos de triunfo, você está no caminho certo. Quais são os picos de triunfo ali no lar, na saúde, no bom ânimo, na disposição, na materialização de riqueza? Já está apontando algumas coisas. Você já está vendo, né, alguns pinguinhos de ouro caindo. Opa, alguma coisa tem que acontecer. Na área material que eu estou falando. Na área de relacionamento, marido e esposa e marido, pais e filhos, filhos e pais. Né? Na saúde, como é que você está na saúde? Estou bem. Olha, aquela mentira daquela doença que me tentou pegar, rapaz, já estou colocando ela para fora da minha vida, sem imposição de mãos, sem imposição de mãos. Não estou indo mais naquela corrente, não estou indo mais naqueles votos, não estou recebendo aquelas bruxarias mais, de sombra azul, verde e amarela, não estou tomando água mais benzida, frutificada, não estou, já estou sentindo bem. Estou me descontaminando, rapaz. Antes eu gostava do banho de descarrego, agora já não gosto mais. Que maravilha! É isso? Estou bem. Picos, tem que ter picos de triunfo na minha vida e na sua vida. Assim você levanta e já diz assim, que você não dizia, hoje é o melhor dia da minha vida, picos de triunfo. Minha cara não está com cara de pidão mais. Que picos de triunfo. Tem gente que tem cara de pidão, não tem? Não tem? Não tem? Você olha assim, o que você está precisando? Não é assim? Quem não tem cara de pidão, ele falou, você tem aí para me dar? É melhor, né? Eu gosto que as pessoas me pedem coisas. Eu gosto, você gosta? Eu gosto, eu não acho ruim não. Eu até não dou, mas eu quero que elas me pedem. Porque se eu estou transmitindo uma imagem de poder dar, eu estou o quê? Na bem-aventurança. Agora, se você tem aquela carinha, já viu aquelas carinhas murchas assim?
As pessoas, você está precisando de quê, meu filho? Não é assim que as pessoas falam? É porque ele não conhece Deus em Cristo. Ele conhece um Deus, que ele fala assim, olha, quando você dá alguma coisa para ele fala assim, olha, Deus te abençoe, não fala? Porque ele conhece Deus. Só que ele está na prática errada porque ele não conheceu Cristo. Porque Deus em Cristo nos conduz sempre em triunfo. Então Cristo tem que ser o máximo para mim. Ele diz, sem mim nada podeis fazer. Então, meu irmão, mergulha, porque você está no oceano de Cristo aqui. E quem morrer aqui não vai ser no oceano, vai ser na praia. Porque quem estiver no oceano, meu irmão, vai estar nadando de braçada aqui, ó. Vocês recebem isso? Olha, eu estou vendo isso, abençoado. Quem está pegando isso aqui, não como religião, mas sim como vida para ele, a sua vida está boa. Como eu já te falei, você tem leves e momentâneas tribulação. Isso aí não vai fugir nunca de você. Mas é isso que vai medir, vai ser a grande medida para você saber que você é um triunfante. Como é que você vai ser triunfante se não tem desafio? Tem que ter, né, César? Se não tiver, agora você não pode render para a situação da tribulação. Pelo contrário, se é fácil essa. Igual eu falei, quando estou em tribulação eu danço. É hoje, está chegando algo tremendo para mim. Tem gente que fica assim, emburrado, né? Tribulação, estou em ato de contrição. Você está sem Cristo, você está sem Cristo. Aí você acabou. Hein? Joga fora. Isso é visto pela vida que vivemos. Que vida que nós estamos vivendo, que nós estamos praticando? O que está saindo da minha boca e da tua boca? Hein? Na língua há o poder da vida, na língua há o poder da morte. Aí diz aí, Tiago, eu tenho um versículo 11 aí, não tem não? 14 a 15? Eu falei de 14 ao 15. Você colocou 14 e 15, não. Não, eu quero 12, eu quero 14, eu quero... Não, eu quero... Não, eu... Não, mas está faltando aqui. Não, mas tudo bem. Não. Tá ok. Eu que estou falando errado aqui, desculpa. Então, Paulo traz em 1 Coríntios 3, de 10 a 17, vamos lá ver. O fundamento, a base para uma vida gloriosa em Cristo. Algo que eu e você estamos cansados de ouvir. Não sei se estamos praticando, mas estamos cansados de ouvir esse versículo. Vamos trabalhar ele mais na sua mente e na mente dos ouvintes, pela internet, pelo YouTube e pelo blog e pelo Zap, né? Ele vem dizendo aqui, Paulo, versículo 10 do capítulo 3 de 1 Coríntios. Segundo a graça de Deus que me foi dada. Quantos receberam a graça de Deus aí? Vocês receberam a graça de Deus ou vocês receberam a graça de José Luiz? Graça de Deus, eu creio. Agora que o bicho pega aqui. Você recebeu a graça de Deus ou você recebeu a graça de Dr. José Luiz? Se você, meu irmão, não recebeu a graça de Deus e sim a de José Luiz, você está perdido. Porque a que José Luiz pregava era a graça de Deus. Ele diz o seguinte, olha, Deus não é véu. Então ninguém pode dizer, não, eu recebi de José Luiz. Pera aí, companheiro, Deus não é véu. Você tem que receber de Deus usado pelo véu. Aí você pode bater palma. Mas fora disso, você não pode bater. E tem pessoas que receberam de José Luiz. Estão mancando na vida e muito. Decepcionadíssimos. Pagaram no véu.
tirar os olhos do autor e consumador da sua fé. Ele diz, mantendo os olhos firmes no autor e consumador da vossa fé. Quem? Cristo Jesus. Pode ser até homem. Mas ele tem que estar com os olhos fitos em Cristo, e não em carne, não em véu, porque senão ele não anda, ele fica tropeçando na vida, e a vida dele vai de mal a pior. Então Paulo diz, olha, segundo a graça que me foi dada, lancei o fundamento, como o quê? Prudente construtor, ou perito arquiteto, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como sobreedifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Você vê aqui que Paulo é tremendo, ele diz, olha, eu como perito arquiteto, lancei o fundamento. E não há outro fundamento a não ser quem? Jesus Cristo. Você conhece Jesus Cristo porque Paulo lançou o fundamento. Senão você não conhece. Você conhece o Jesus de Nazaré, que é o fundamento. Qual é que é o fundamento? É o ressuscitado. Não. O fundamento de Jesus de Nazaré. Não foi ele que morreu na cruz? Não foi ele que tirou o pecado do mundo? Não foi ele que destruiu o diabo? Não foi ele que acabou com o inferno? Não foi ele que nos deu vida e vida com abundância? Então ele é o fundamento. E nós conhecemos Jesus de Nazaré como fundamento, mas não como estilo de vida. Fundamento é uma coisa, estilo de vida é outra coisa, abençoado. Hello! Dei nó na cabeça de alguém. Você tem que saber disso. Se você não souber disso, você vai tropeçar na vida. Porque Paulo, ao trazer o fundamento, ele tinha que mostrar que o pecado acabou. E quem tirou o pecado do mundo? Foi o ressuscitado? Não, foi Jesus de Nazaré, meu filho. Eu vim para cumprir a lei e os profetas. E a lei que motivava o quê? O pecado. Quando Jesus de Nazaré, a qual recebeu o Cristo, foi para a cruz do Calvário, o derramamento do seu sangue, porque como é que você vai? Derrama o sangue de Cristo. Tem jeito de derramar o sangue de Cristo? Não tem, porque Cristo é Espírito. Você tem condição de derramar sangue do Cordeiro. Não diz João Batista? Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o quê? E como esse Cordeiro foi encarado? Aquele que verte sangue. Se não levasse animal no santuário, lá no tabernáculo de Moisés, para o sacerdote cortar o pescoço de um animal, e ele verter sangue, não havia remissão de pecados, era representação. Então Jesus de Nazaré, como Cordeiro de Deus, morre e tira o pecado. Agora isso só é entendido quando? Quando ele ressuscita. E leva Paulo lá ao terceiro céu e explica detalhadamente isso para ele. E quando ele fala aos apóstolos, mata esse homem porque ele está roubando de nós, Jesus de Nazaré. É assim que o sistema faz. Eu estou tirando Jesus de Nazaré da mente das pessoas. Ele diz, você é um falso profeta. Perigoso, oh perigoso. Ele está tirando. Não, nós somos os únicos que reconhecemos que o que Jesus de Nazaré fez na cruz do Calvário, abençoado. Somos os únicos, porque entendemos claramente as coisas, porque ele iluminou os olhos do nosso entendimento. Então Paulo traz o fundamento para uma vida de sucesso, uma vida de triunfo, porque sem Cristo nós estamos ferrados. Você com Deus sem Cristo, agora já o ressuscitado, você não vale nada. Esse Deus não pode atuar na sua vida, porque ele diz que Deus em Cristo nos conduz o quê? E a condução é só Deus em Cristo. Se Deus não estiver em Cristo,
Quer dizer, se Deus não tiver nessa segunda etapa, que é da graça, que é de melhores e superiores promessa, que é a glória da última casa, você não consegue o triunfo. E isso é espiritual. Não é espiritual fantasma, não. Espiritual quer dizer algo de um entendimento nobríssimo na sua mente e na minha mente, para conduzir esse corpo em triunfo. Porque depois que você perde esse corpo, ou na transformação, ou quando morre, que triunfo você quer? Não precisa mais. Triunfo está onde? No corpo. Porque é o corpo que precisa, é ele que reflete triunfo. Uma casa boa, uma família boa, saúde, bastante dinheiro no bolso. Isso é triunfo. Me mostra outro triunfo. Não existe. É questão terrenal. Aqui nós temos que viver e comer do melhor da terra. Se não for, meu irmão, essa doutrina é espúria. Não vale. Ah não, bem-aventurados pobres, isso era no antigo pacto judeu, na lei era pobre. Na graça, Jesus sendo rico, se fez pobre para vos o quê? Enriquecer. Na graça não existe crente pobre, existe crente desinformado. Ou informado e não tem coragem de enfrentar a situação. Aí tem também. Tem crente que não quer. Ele já recebeu a graça de Deus, mas ele acomoda. Na hora de dizimar, dizima lá o pouco, aí colhe pouco, meu irmão. Se você semear muito, você vai colher com abundância, é o que está escrito. E a palavra não falha. Então ele diz, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é quem? Jesus, Cristo. Que era o Nazareno, a qual recebeu a primeira manifestação do Cristo na terra, foi através de Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, o Cristo. Quando ele batizava lá nas águas com João Batista, João Batista viu como uma forma corpórea de um anjo, de uma pomba, que pousou nele, ele recebeu Cristo. Sabedoria e poder de Deus. Assim é? Ali ele começou a fazer as maravilhas que ele veio fazer, não é isso? Então é a base para uma vida triunfante, né? É esse bom fundamento. Ninguém pode lançar outro fundamento a não ser o que já está lançado, que é a base. Deus, para ser reconhecido na terra, é só através de Cristo. Se você vê uma pessoa falando em Deus, tudo bem. Porque Deus tem muitos deuses por aí, não tem? Não tem? Tem um Deus, aquele gordinho, que é o Buda. Tem Deus cobra. Tem outros, qual outro Deus, Tiago, que eles falam aí, que é Deus também? Alá. Não, são deuses, não são divindade nenhuma. Divindade é Deus. Nem isso eles são. Porque eles não existem, nunca existiram. Você conhece Buda? Nunca existiu. Então pronto. Tem divindade, não, aquilo foi só um nome que deu para ele, não é nada. Então, veja bem, há vários deuses por aí. Agora, para identificar o Deus verdadeiro, se a pessoa não falar que conhece Cristo ressuscitado, tem Deus não? Tem Deus não? Ouça aqui, não tem Deus não. Ah, mas Deus é bom. Qual Deus você está falando? Essa é a pergunta. É Deus. Deus há um só Deus. Falei, não há um só Deus não. Há vários deuses na terra. E os homens têm países aí que adoram a vaca como se fosse Deus. Na Índia eles adoram a vaca e dobra diante dela, faz a celebração que para eles é Deus. 600 e tantos deuses na Índia. Então Deus não é só um Deus. Agora depende. Para mim só tem um Deus. Qual? Deus em Cristo. Aí há um só Deus. Tem os deuses do Egito, né?
o Zeus, que é o deus dos deuses, Afrodite, mitologia grega, tem o Dionísio, tem Hércules, e tem um tanto de deuses por aí, meu irmão. Mas para identificar o Deus que nós conhecemos, se não falar Cristo, não tem Deus. Tem as senhoras aí também. Tem vários deuses e nós precisamos de definir qual Deus que nós seguimos. E ele tem que estar sobre o fundamento de Paulo, que é Jesus Cristo, homem. Paulo coloca isso, um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Esse Deus nós seguimos. E esse tem grande efeito na minha vida e na sua vida. Assim é, abençoado? Então, Deus, para ser reconhecido, só através de Cristo, fundamento sólido de Paulo, e não existe outro. Ele diz aqui, volta lá, Tiago, no 11 ele diz, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Esse é o fundamento para você falar de Deus, mas não o Jesus de Nazaré, mas o Jesus ressuscitado. Para falar, você tem que falar o ressuscitado, para você identificar qual Deus que você está servindo. E Deus em Cristo nos conduz sempre em... Se você tem esse conhecimento e você anda sobre ele, você tem triunfo na sua vida. Você tem picos de triunfo, que um pico aqui, outro pico ali, outro pico lá, outro pico macolá. Daqui a pouco você está total triunfo. Que vai chegando na transformação do nosso corpo, assim é? Padre. Então Deus não está mais em Moisés, porque olha, deixa eu dizer para você, Deus em Cristo tem outro fundamento aí. Precisa de quê? De um véu. Mas o Cristo, tá bom, onde está seu Cristo? Lá no céu. Então você está perdido, a mesma coisa. Se você não tiver no véu, se ele não tiver no véu falando com você, você não está em Cristo. Porque nós aprendemos sobre os véus, e ele é bem claro. Paulo diz, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive. O que é viver? É total comando. Total comando, já não sou eu mais quem vivo. Então as lutas na carne começam o quê? A desaparecer. Porque você não valoriza mais a carne, a alma, mas sim o espírito. Já não sou eu mais quem vivo. E agora, essa questão, já que já não sou eu mais quem vivo, isso aí é ministerial, pessoal. Isso é ministerial. Porque se Cristo não está falando na congregação, não há triunfo. Há simplesmente uma confusão também. Por isso que o sistema não tem o Cristo ressuscitado, ele tem quem? O Nazareno. Que eles falam assim, olha, eu estou de olho em Cristo, peraí, de olho em Cristo. De olho em Cristo. É esse que tem que ser. Porque se ele não estiver falando na congregação, meu irmão, acabou. Se ele não estiver falando, porque Cristo é Espírito. Quem ouve ele aí? Me fala que você ouviu Deus essa semana. O que ele falou com você? Tem gente do sistema que fala, Deus falou comigo. E geralmente, sabe a confusão qual que é? Deus falou comigo. Deus falou um assunto para aquela pessoa de um jeito, e fala do mesmo assunto para a pessoa de outro jeito. Aí cria a confusão. Aí vira a confusão. Mas Deus falou isso com você? Não, não é assim que Deus falou comigo. Pronto. A confusão ali. Por quê? Deus, ele fala com uma pessoa na terra e transmite para a igreja. Sempre foi desse jeito. Toda a história bíblica, se você aprofundar, historicamente você vai ver Deus falando. Através de um profeta, através de um rei, através de Moisés, através de um juiz, mais ninguém. Os outros tinham que vir consultar com ele.
Deus falou através de Jesus de Nazaré na terra. E só ele tinha a palavra da verdade. A ponto dos judeus dizer: você é um ingrato, você é um falso, você é uma infâmia de Deus na terra. Ele diz: porque você diz ser filho de Deus. E ser filho de Deus conotava que ele era Deus. Ele diz: está escrito nos profetas, na lei: vós sois deuses porque sois filhos do Deus Altíssimo. Aí eles tiveram que calar a boca. Por quê? Porque ele mostrou que ele era Deus na terra. E as pessoas tinham aquele sentimento pela autoridade que ele pregava e o conhecimento em que ele fazia calar a boca das pessoas. Olha, meu irmão, esses são cortes fortes para essa etapa da sobreedificação. E os irmãos vão ver, e já estão vendo, né? Vão ver coisas tremendas acontecendo aí. Deus não está mais em Moisés, profetas, reis, e nem em Jesus de Nazaré, porque ele já partiu, que teve grande atuação, foi o primeiro em que o Cristo pousou, prometido, dito pelos profetas. Lá em Atos 3,18, põe aí, Tiago, ele diz a ele: mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Então os profetas já profetizavam sobre a manifestação do quê? Cristo. Ele viria. E ele veio. Aonde? Em Jesus de Nazaré. Que quando morre vai à luz inacessível, depois volta, e vai e volta. Porque uma terra sem Cristo, meu irmão, é os 400 anos de Malaquias até Cristo, total escuridão, virou uma total baderna na terra, porque os profetas não atuam mais, os filhos de Deus viveram na total apostasia. Então, depois vem Cristo, morre, levanta Paulo, Paulo morre, 2000 anos de apostasia, até a morte de Paulo, até a vinda de Jesus, Cristo homem, viveu a terra 2000 anos sem Deus. Já brigaram comigo por causa disso, porque eu pregando, a pessoa falou: então você está dizendo que quando Paulo morreu, Deus saiu da terra, e só até esse homem que você falou aí, Jesus Cristo homem, que manifestou Deus de novo? Falei: bom, você entendeu, que legal, que é isso? Isso é uma heresia. Eu falei: bom, e de lá agora não para mais, porque nós temos a transformação que está para manifestar aí a qualquer momento. Assim é? Você recebe isso, abençoado? Eu vou parar por aqui, tem muita coisa para falar ainda, mas vamos deixar isso aqui para a segunda etapa, para você entender mais sobre isso. Eu estou explicando coisas difíceis de explicar, de falar. Se você tiver a mente de Cristo, que eu recebo que tenha, você vai entender. Se não, você vai desaparecer também. Mas eu estou aqui para fazer a vontade daquele que está em mim, né? E não daquele que as pessoas querem, né? E nós sabemos, abençoado, com esses 3 anos que nós estamos deste ministério, são 3 anos de muita revelação, de muito padecimento também, para podermos transmitir essa palavra que nós transmitimos hoje. Assim é, abençoado? Ouça aqui. E hoje, nós não seguimos mais ensinamentos judaicos, porque Paulo diz, nós não temos tempos, nós não temos leis, nós não temos meses, nós não temos anos, nós não temos comemoração dos véus. Mas eu faço lembrar que a morte de Jesus de Cristo homem se deu, e o aniversário dele seria hoje, Jesus Cristo não faz mais aniversário, porque se ele fizer, ele está vivo o véu na sua mente, aí você vai virar um idólatra, você vai ter uma idolatria. Os irmãos entendem? Você vai ter uma idolatria, como tem de Jesus de Nazaré, que dizem que nasceu no dia 25 de dezembro. Não é isso? E vale aquilo? Vale. Se valer, você vai ter que valer agora também
aniversário de Jesus Cristo homem, menino. O Jesus Cristo homem não é menino, né? Porque ele já veio adulto. Então hoje é aniversário dele. Nós lembramos só dos feitos tremendo que ele trouxe para mim e para você. Assim é, abençoado? Nós lembramos desses feitos e batemos uma salva de palmas para ele.